Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma Terças Criminais. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no canal, curtisse os meus outros vídeos e me ajudasse nessa divulgação, porque eu tô começando agora e seria muito bom ter o apoio de vocês nessa. Também gostaria de pedir que vocês me seguissem nas redes sociais e vamos para mais um caso. Era 1º de outubro de 1993, quando Polly Klaas, uma jovem de 12 anos de idade, e sua amiga Gillian Pelham estavam esperando por mais uma amiga fora da casa de Polly, que morava na cidade de Petaluma, na Califórnia. Era por volta das 8h30 da noite quando a terceira amiga, chamada Kate McLean, chegou com sua mãe. Era uma sexta-feira à noite e as três amigas haviam planejado uma festa do pijama, com sorvete, videogames e tudo mais. As garotas então foram para o quarto de Polly e começaram a festinha delas. E por volta das 9h45, a mãe de Polly, a senhora Eve Nicol, apareceu no quarto para pedir que as meninas fizessem menos barulho, já que ela estava com uma dor de cabeça muito forte e ela ia dormir logo em seguida. A senhora Eve, mãe da Polly, voltou então para o quarto dela, tomou uns comprimidos ali para ajudá-la a dormir e deitou na cama. A festinha das meninas continuou em seguida, mas às 10h30 da noite, Polly abre a porta de seu quarto e dá de cara com o invasor que elas estavam observando desde quando as meninas estavam na parte de fora da casa. E é aí que o horror começa. A princípio, as meninas acharam até que fosse algum tipo de piada, alguma brincadeira, até que elas viram que esse homem portava uma faca junto com ele. Foi aí que ele então começou a ameaçá-las para que elas não fizessem nenhum barulho, começou a amarrá-las e fazer várias perguntas. Ele queria saber qual delas morava naquela casa, quem mais estava naquela casa, e as meninas estavam horrorizadas, elas estavam com muito medo e chorando muito. Então é quando esse homem fala que ele não está ali para machucar ninguém, que ele apenas quer o dinheiro daquela casa. E é aí que a Polly fala que tem um dinheiro escondido numa caixa de joias, e então o homem não hesita em pegar. Então ele manda a Polly se levantar. A Kate e a Gillian, ele amarra a boca delas com fita silver tape e cobre a cabeça delas com fronha de travesseiro e manda que elas contem até 1000. E a partir daí o criminoso some com a Polly. Quando as meninas perceberam que estavam sozinhas, elas então tentam ali se desamarrar, uma ajudando a outra, até que elas conseguem e finalmente elas vão correndo acordar a mãe da Polly para avisar tudo o que havia acontecido, e é aí que a polícia de Petaluma é acionada. A equipe policial chegou muito rápido no local. Eles observaram o quarto de Polly, mas a princípio o que eles analisaram no quarto não era muito encorajador. Eles estavam desesperados por ajuda e é aí que o FBI é acionado. E bom, tudo aconteceu no mesmo dia, e já entrando na madrugada, um desenhista foi chamado para fazer um retrato falado do sequestrador, com base no relato das meninas. A esse ponto, o pai da Polly, o Sr. Mark Klaas, já estava na casa, já que ele era divorciado com a Eve, então eles não moravam juntos. Depois das 4 da manhã, as meninas foram levadas então para a delegacia. Um pouco depois, a equipe de resposta a evidências do FBI foi chamada para o local. A equipe era liderada por Tony Maxwell. E segundo Tony, quando alguém é sequestrado, principalmente uma criança, as primeiras 24 horas são cruciais. Até porque nessas primeiras 24 horas a criança pode ser ferida e depois, nas primeiras 48 horas, infelizmente, ela pode ser morta. Então ali tempo é algo crucial e o investigador tem que saber trabalhar muito rápido. Então a equipe de evidências estava lá e o trabalho deles é fornecer recursos forenses de uma cena do crime. Depois de algumas horas no quarto, eles detectaram uma marca de mão no beliche de Polly, como se o sequestrador tivesse se escorado no beliche para se segurar, para passar. E isso foi o suficiente para eles colherem uma amostra. Enquanto isso, a vizinhança em que Polly morava foi varrida. Centenas de oficiais faziam buscas em cada canto da cidade em busca de Polly e de seu sequestrador. Helicópteros foram acionados, agentes iam de casa em casa. Eles também foram na escola de Polly para tentar colher alguma informação útil. Pela vizinhança, os oficiais perguntavam se alguém tinha visto alguém suspeito, alguém com uma conduta suspeita, alguém desconhecido que eles nunca haviam visto por aquelas bandas, até que alguém reconhece sim e fala que viu alguém suspeito próximo à casa da Polly. E a descrição que essas pessoas deram foi perfeita com a descrição que as meninas também deram.
A primeira pessoa que viu foi um garotinho chamado Thomas. Ele e um grupo de amigos indo para uma loja ali perto da casa de Polly. E então ele disse que quando ele passou pela casa dela, ele avistou um sujeito muito suspeito. Ele estava meio parado ali nas sombras, no escuro, esperando por alguma coisa, observando algo. E então, quando ele volta depois dessa loja, o sujeito continuava lá, parado no escuro, sozinho. E ele achou aquela pessoa muito suspeita porque ele disse que conhecia todos do bairro, mas que nunca havia visto aquela pessoa antes. Outra pessoa que também viu esse homem foi um vizinho dos fundos da casa de Polly. Ele estava jogando videogame com um amigo nesse dia, então ele resolve virar e olhar para a janela. E quando ele olha, ele vê um cara ali na porta dos fundos, observando também por dentro, muito suspeito, e depois andando, indo embora. 48 horas depois do sequestro de Polly, o telefone da casa dos Klaas toca. Mark Klaas, pai de Polly, atende o telefone e imediatamente ele ouve uma voz que se parecia muito com a voz da Polly. Ela então diz rapidamente que está no hotel, num quarto de hotel, em algum lugar que não soube falar e que seu sequestrador estava fora naquele momento, até que a ligação é encerrada. Aquilo foi uma faísca de esperança para a família. Mark avisou as autoridades, mas como não tinha como registrar aquela chamada, tudo o que eles podiam fazer era esperar por outra ligação de Polly. Isso durou mais ou menos uns 2 dias. A polícia se preparou na casa do Mark. Eles instalaram ali todos os equipamentos necessários para rastrear a ligação, até que o telefone toca de novo. E de novo é a mesma voz de uma criança. Até que eles conversam ali por um tempo, o Mark e essa pessoa. E então, quando o telefone desliga, a polícia já havia conseguido rastrear a ligação e eles vão imediatamente até o local onde efetuaram essa ligação. Mas, infelizmente, quando eles chegam lá, eles descobrem que, infelizmente, foi um trote. E aquele trote foi feito por uma garotinha que morava lá. Segundo ela, ela havia sido desafiada pelos amigos de escola para se passar por Polly e ligar então para os familiares dela. No meio de outubro, Gillian e Kate foram chamadas novamente para fazer uma nova descrição do sequestrador, mas dessa vez com outro profissional, uma renomada artista forense chamada Diane Boylan, que é uma famosa especialista de identificação facial que começou a sua carreira após se formar em psicologia. Ela tinha uma abordagem diferente dos outros profissionais de identificação. Ela não tratava as vítimas com frieza, permitindo que as mesmas ficassem mais à vontade e dessem mais detalhes sobre a pessoa. Então, o segundo desenho ficou um pouco mais fiel que o primeiro, fazendo com que novos cartazes fossem espalhados por todo o lugar e uma recompensa de $200 mil fosse ofertada a quem tivesse conhecimento do paradeiro de Polly. Esse valor foi oferecido pela atriz Winona Ryder, que cresceu em Petaluma, assim como Polly. Mas infelizmente, mais uma vez, a família sofreu um trote ali de mau gosto. A polícia seguiu ali uma dica que infelizmente era falsa. Eles invadiram uma casa de novo e não era ninguém ali, nem muito menos a Polly. E o mais frustrante, segundo os policiais, é que eles não podiam ignorar essas ligações. Eles estavam muito determinados a encontrar Polly, então qualquer dica ali eles iam atrás, e isso era muito frustrante para todos eles. Foi quando no dia 17 de outubro, a família decidiu fazer uma publicação no jornal San Francisco Examiner, de uma carta aberta ao sequestrador de Polly, que dizia assim: "Seja lá quem você for, ou onde estiver, por favor devolva a nossa Polly. Ela pertence a nós. Nós sentimos muito a falta dela. Nós sentimos falta do brilho de seus olhos e de sua doçura. Nós desejamos ver seu lindo sorriso e sua bela voz." Eles também escreveram diretamente para Polly: "Querida, se você conseguir ler isso, por favor, saiba que sua mãe e seu pai a amam demais e nós vamos continuar a procurá-la até que possamos segurá-la em nossos braços novamente." Muitas pessoas se sensibilizaram com o caso e começaram a fazer vigílias com velas na parte da noite. As equipes não paravam de procurar. Era uma operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, até que a procura já estava sendo feita por 2 meses, quando no dia 28 de novembro de 1993, em Sonoma County,
o xerife foi chamado para uma ocorrência na casa de Dana Jaffe, que percebeu algo suspeito em sua propriedade. Lá eles encontraram um par de meias amarrados, fitas silver tape e pedaços de tecidos. E então Dana se lembrou de um problema que enfrentou em sua propriedade 2 meses antes e relatou ao xerife. Dana tinha uma babá chamada Shannon, que 2 meses atrás havia saído de sua propriedade para ir para sua casa, quando no meio do caminho Shannon se depara com um homem ali pedindo por ajuda. Ela então para, ela não abre totalmente o vidro do carro, ela abre apenas uma frestinha bem pequena, e então esse homem começa a exigir que ela saia do carro para ajudá-lo com seu carro que, segundo ele, estava preso. A Shannon, percebendo ali que havia algo de errado e achou aquilo muito suspeito, ela então foi embora, deixando o cara para trás, e ligou imediatamente para Dana para relatar o ocorrido, já que esse homem estava na propriedade dela. Dana não pensou 2 vezes e pegou seu carro, levou sua filha junto e com um taco de beisebol até onde Shannon havia encontrado esse homem. Ela achou o carro, mas não havia sinal nenhum do homem até então. Dana decide ligar para a polícia, que aparece alguns minutos depois e encontram com o homem, mas Dana não queria que ele fosse preso por invasão. Ela apenas queria ele fora de sua propriedade. Os policiais conversaram um pouco com ele, fizeram um teste para ver se ele estava embriagado. Ele passou em todos os testes e sua carteira de motorista estava em dia. Eles então o liberaram. Dana então se lembra desse episódio que aconteceu 2 meses antes. Ela então fala para o xerife de Sonoma County e eles então ligam para a polícia de Petaluma. Os detetives Mike Meese e Ed Fryer foram até o local e aí iniciou-se uma enorme busca pela área até as montanhas em busca de Polly. A esperança era que ela ainda estivesse viva. Os investigadores então decidiram procurar saber quem era o homem do incidente da propriedade de Dana e descobriram que se tratava de Richard Allen Davis. E checando seus arquivos criminais, viram que se tratava de um criminoso que estava recentemente em liberdade condicional de uma sentença de 8 anos por sequestro. A foto do registro criminal de Richard se encaixava perfeitamente na descrição dada pelas garotas. Os investigadores então bolaram um plano para pegar Richard, usando como desculpa que ele havia violado a sua condicional. Ele foi levado até a delegacia onde Kate e Gillian estavam lá para fazer o reconhecimento. Elas o reconheceram, ele então foi preso e deixado em isolamento, mas ele não sabia que era por causa do sequestro. Achava apenas que era por conta da condicional. Enquanto isso, as digitais encontradas na cena do crime estavam sendo comparadas com as digitais de Richard, o que foi uma combinação perfeita. Na prisão, o Richard recebeu a visita de um amigo que mostrou para ele o jornal, dizendo que era para ele falar onde estava essa menina. E então Richard, vendo que não tinha como ele fugir, ele liga para o investigador Mike Meese, que havia lhe perguntado sobre o sequestro anteriormente, mas que Richard havia negado. Mike deixou um cartão de visita com Richard, por isso ele conseguiu ligar diretamente. Foi aí que ele decidiu confessar tudo o que havia acontecido no dia 1º de outubro de 1993. De acordo com Richard, nesse dia ele estava livre e iria visitar sua mãe em Petaluma, mas ele não conseguiu achar a casa dela. Então ele começou a beber e a andar na rua sem rumo, comprou drogas com uma pessoa na rua e bebeu mais cerveja. Ele disse que não havia muita noção do que estava fazendo, então ele escolheu uma casa aleatória onde podia ouvir barulho de vozes e de TV, entrou pela porta dos fundos e disse que talvez pudesse ter pego uma faca na cozinha e que não se lembra de mais nada depois disso. Então a próxima lembrança que Richard diz ter é que ele estava dirigindo o carro e de repente ele olha a Polly ali do seu lado. Então ele decide que tem que fazer alguma coisa com ela. Mas aí o carro dele fica no prego, fica preso. E então ele tira a Polly do carro, deixa ela num lugar mais afastado sozinha. E aí ele volta pro seu carro e é nessa hora que acontece aquele incidente com a Dana. Mas os policiais eles não checaram sua ficha criminal e a frequência do rádio da polícia naquele dia não foi capaz de ouvir o chamado de que uma garota estava desaparecida. Então ele passou meio que despercebido. Depois que a polícia foi embora, Richard volta para o carro com Polly e pensa em alguma maneira de se livrar dela.
Foi aí que ele contou aos investigadores de que Polly estava morta e concordou em dizer onde o corpo estava. O corpo estava em uma área deserta de Cloverdale, em uma serraria abandonada. Polly havia sido estrangulada. O caso então foi julgado em 1996 e após 10 semanas em um tribunal, Richard foi considerado culpado por 10 crimes, incluindo sequestro, roubo e assassinato, e foi sentenciado à pena de morte. Após o veredito, Richard levantou e fez gestos obscenos com o dedo para a câmera. Mais tarde, Richard fez uma declaração insultando o pai de Polly, como se ela havia dito antes de morrer: "Só não faça como meu pai", o que dá a entender de que o pai de Polly seria um molestador de crianças. Mark Class então ataca Richard, mas foi contido pelos oficiais de justiça. O juiz Thomas Hastings prosseguiu dizendo que: "Sr. Davis, essa é sempre uma decisão traumática e emocional para um juiz. Você facilitou muito hoje com sua conduta." Richard está no corredor da morte até hoje na prisão de San Quentin. Algumas curiosidades sobre o caso é que durante as investigações do caso da Polly foi criada a Fundação Polly Klaas, que é uma organização de caridade pública que se dedica à prevenção de crimes contra crianças e dá assistência na recuperação de crianças desaparecidas. A fundação foi formada em 23 de outubro de 1993, ali na época em que eles estavam recebendo muitas ligações e acabavam inclusive recebendo trotes, e sua missão expandiu por procurar por muitas crianças depois do caso de Polly. Outra curiosidade é que a atriz Winona Ryder ficou muito próxima da família de Polly. A Winona se via em Polly, e saber de sua morte foi muito devastador. Ambas amavam ler e atuar. Um dos livros favoritos de Polly era Little Woman, e coincidentemente, Winona iria atuar no filme de mesmo nome, que foi lançado em 1994. O filme foi dedicado a Polly. Bom, gente, assim eu encerro mais um caso. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostaria que você deixasse aqui algum comentário para a gente conversar um pouco, que você sugerisse novos casos para eu trazer aqui para vocês. E eu espero contar com vocês na próxima semana para o próximo vídeo. Até lá!